Estando na hora regimental e havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos da nossa sessão da 8ª turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho das Minas Gerais. Cumprimento os colegas jogadores, os ilustres colegas juízes convocados, a representante do Ministério Público, os atuantes advogados, os nossos operosos servidores e coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? A ata aprovada à unanimidade. Essa presidência, com satisfação, registra o comparecimento para atuar nessa turma pela primeira vez do ilustre colega juiz Marcelo Furtado Vidal, titular da 10ª Vara do Trabalho da Capital, um magistrado com quase 20 anos aí de estrada, experiente e respeitado no tribunal, e é uma satisfação tê-lo aqui. Ele vem para substituir o doutor José Marlos, ainda em licença de saúde, e nós temos certeza que a turma só haverá de ganhar com a atuação desse nosso operoso, respeitado e grande juiz, que é o doutor Marcelo. Eu quero... Perfeitamente. Nós também. E quero registrar também, né, que hoje começa no seu exercício efetivo como desembargador no tribunal o doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, e vai atuar na 11ª turma, primeira SDI. Ele já tomou posse no tribunal, foi nomeado pela Presidência da República e efetivamente vem do Ministério Público e de outras atividades na área judicial com grande experiência, com um grande cabedal de conhecimentos, e por força desses seus conhecimentos, dessa sua experiência, do seu equilíbrio, só haverá de engrandecer o nosso respeitado Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Nós queremos dar as boas-vindas ao doutor Marcelo Furtado Vidal e também ao doutor Marco Antônio. A Secretaria fará os devidos registros. Pois não, doutor Edson? Senhor presidente, se nos permite, senhor presidente, eu gostaria, em nosso nome pessoal, das advogadas e advogados presentes, associarmos todos nós às homenagens prestadas ao doutor Marcelo Furtado, que nós sabemos que é, sem dúvida, um magistrado que honra e dignifica a magistratura mineira. Queremos também, senhor presidente, ressaltar a posse do doutor Marco Antônio Paulinelli. A par da sua imensa capacidade jurídica, do seu esforço, é para nós, senhor presidente, uma demonstração de superação da sua problema que ele tem. Isso para nós, senhor presidente, que às vezes nos queixamos por poucas coisas, principalmente nós homens, qualquer coisa serve para se queixar. O doutor Marco Antônio Paulinelli mostra como, quando uma pessoa, um ser humano quer, ele supera, às vezes, graves insuficiências. E esse, então, além disso tudo que Vossa Excelência apontou, também, se nos permite, é um exemplo para todos nós. É um homem que, quando nós já tivemos a oportunidade de conversar, que sempre tem risonho, contente, que não se sacrifica e que não se queixa desse problema físico dele. Então, nós queremos também realçar essa colocação. E também, senhor presidente, trazer o nosso afetuoso abraço a todas as mulheres, aqui, principalmente, doutora Railda e a sua companheira de gabinete, as ilustres magistradas desembargadoras pelo Dia da Mulher. E a doutora procuradora, que eu já conversei com ela. Mas aqui também fica ressaltado. Nós não podemos, evidentemente, conviver, compartilhar, caminhar nessa vida sem uma companheira do lado, que é a mulher. A mulher hoje a gente vê, senhor presidente, aliás, até um pouco tardiamente, mas está lutando e deve fazê-lo para colocar e ter mais ainda, evidentemente, a sua pontuação no cenário não só brasileiro, mas no cenário mundial. Ontem a gente assistiu por um noticiário que a mulher hoje, em 100 casais, em 40%, ela é responsável pela sobrevivência da família. O que mostra que como a mulher trabalha. É mãe, é esposa, é amante,
é namorada, ela se dedica, é estudiosa. Então, é uma singela manifestação de todo o nosso apreço a todas as mulheres, não só do regional mineiro, mas de todas as esposas de Vossas Excelências. O nosso cordial abraço pelo reconhecimento de quanto ela é representativa para todos nós. Perfeitamente. Muito obrigado, presidente. Os registros serão feitos, né? E nós também, obviamente, aderimos a essa manifestação mais que merecida das mulheres, e a Secretaria efetivamente inserirá na ata as manifestações efetivadas. Vamos dar sequência à sessão, e a senhora secretária fará o pregão do primeiro processo da pauta observada a preferência regimental. Parece que temos processos com sustentação à distância. Já há conexão? Apregou-se. Processo de número 18 da pauta. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Monte Azul. Recorrente, Comar Construções e Montagens Limitada e outra. E CEMIG Distribuição S.A. Recorridos mesmos e Idalino Rodrigues Cardoso. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, direto do foro de Montes Claros, o doutor Matheus, pela primeira recorrente, pela Comar. O ilustre advogado, doutor Matheus, está nos escutando? Bom dia, excelência, estou sim. Perfeitamente. Doutor Matheus, só tem um prazo regimental para a sua sustentação. Por favor. Bom dia, excelentíssimos senhores embargadores integrantes desta colenda oitava turma julgadora. Em brevíssima síntese, excelências, o reclamante ajuizou a ação pedindo a declaração de licitude da terceirização de serviços entre as reclamadas ESEC, Comar e CEMIG, bem como a isonomia salarial daí advinda, o que foi deferido em primeira instância. Entretanto, eméritos julgadores, o que está em jogo neste processo e em vários outros com identidade de pedidos e causa de pedir discutidos nestes autos, não é apenas a integridade jurídica das empresas ESEC e Comar, mas também, sobretudo, a própria rigidez do sistema de distribuição de energia elétrica no norte de Minas Gerais. Isso porque, excelências, em que pese os argumentos utilizados pela sentença de primeiro grau, a atividade desempenhada pelas reclamadas ESEC e Comar, sob nenhum aspecto, pode se confundir com a atividade fim desempenhada pela reclamada CEMIG. Isso porque o estudo, a análise e o estudo das atividades meio e atividade fins para fins de análise da relação de terceirização deve ser feita através dos objetos sociais das empresas. No presente caso, os objetos sociais das empresas ESEC e Comar e da reclamada CEMIG são completamente diversos. Isso porque o objeto social da CEMIG, conforme atos constitutivos da empresa juntados aos autos, consiste na distribuição e venda de energia elétrica para os consumidores finais, enquanto que o objeto social das reclamadas ESEC e Comar, uma sociedade de propósito específico, é destinado à manutenção da rede de distribuição elétrica utilizada pela CEMIG para vender a energia elétrica aos consumidores finais. Então, percebe-se que a atividade fim das reclamadas ESEC e Comar, sob nenhum aspecto, pode se confundir com a atividade fim da reclamada CEMIG, o que afasta por si só a ilicitude da relação de terceirização. Analisando o direito de forma holística, excelências, nós temos que o artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8987, da Lei de Concessões, permite que as concessionárias públicas, no caso a reclamada CEMIG, terceirize serviços relacionados à sua atividade fim, mas permite que sejam terceirizados serviços inerentes à sua atividade fim. Ou seja, segundo o artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Concessões, a reclamada CEMIG poderia, como de fato fez, terceirizar o serviço de manutenção das redes de distribuição elétrica, porque a manutenção das redes de distribuição elétrica são serviços inerentes à atividade fim da reclamada CEMIG, que, repita-se, é a venda de energia elétrica. Portanto, excelências, tem-se que a sentença de primeiro grau negou vigência a um dispositivo de lei federal vigente, ou seja, ainda que implicitamente afastou a norma do artigo 25, parágrafo 1º,
declarando-a, ainda que implicitamente, de forma velada, a sua inconstitucionalidade, de maneira que a declaração implícita de inconstitucionalidade de uma norma, caso esta polenda turma mantenha a sentença de primeiro grau, somente poderia ser feita através de remessa do tema para o plenário do tribunal ou ainda para órgão especial que requer desde já. Permanecendo o entendimento de que não se aplica o artigo 25, parágrafo 5 da Lei 8.9/7, o que, em maior ou menor grau, se estaria declarando implicitamente a sua inconstitucionalidade, isso apenas poderia se dar através de remessa do tema para o plenário do tribunal ou para o seu órgão especial. Além disso, excelências, entendam o quão paradoxal está a situação. O Estado chamou a reclamada ESEC, o Estado da Administração Pública Indireta, através da reclamada CEMIG, chamou a reclamada ESEC para participar de um certame público, de uma licitação, ou seja, um procedimento para a contratação dos serviços de manutenção da rede de distribuição elétrica, que passou por rigoroso controle de legalidade de todos os atos da administração relacionados a esta licitação. Vencida a licitação pela reclamada ESEC, para prestar um serviço que é legal nos termos da Lei 8.9/7, que é juridicamente perfeito pela ótica do direito administrativo, o mesmo Estado, agora pelo Estado juiz, quer declarar ilícita a prestação de serviço pela reclamada ESEC. Então, por mais essa razão, requer a reforma da decisão primeira para que seja declarada a licitude da terceirização entre as reclamadas ESEC e CEMIG, sob pena de se estar implicitamente declarando inconstitucional o artigo 25, parágrafo 1º da Lei de Concessões, o que apenas pode ser feito mediante análise do plenário do tribunal ou do seu órgão especial. Outro ponto que gostaria de argumentar nesta manifestação, excelência, diz respeito à prevalência dos acordos coletivos firmados entre as reclamadas COMAR e ESEC, os seus empregados e a entidade sindical representativa. Isso porque a isonomia concedida pelo juiz de primeira instância determinou que fossem aplicados aos empregados da COMAR e da reclamada ESEC os acordos coletivos firmados pela CEMIG com seus empregados. Entretanto, não é demais lembrar, excelências, que recentemente o Supremo Tribunal Federal pacificou a repercussão geral dos recursos extraordinários 59045 e 895759, no sentido de que os instrumentos de acordo coletivo devem prevalecer, inclusive em determinadas situações, sobre o direito individual do trabalho. Isso porque referidos acordos são legitimados pelas entidades sindicais representativas. Então, como poderia, mais uma vez, as reclamadas ESEC e COMAR participarem das negociações coletivas junto aos seus empregados, junto à entidade sindical representativa que legitimou a pactuação dos acordos coletivos, e agora o Judiciário simplesmente afasta esses acordos legitimamente celebrados, referendados pela entidade sindical, e determina que sejam aplicados acordos dos quais nem os empregados e nem as próprias reclamadas participaram. Mais uma vez, pede a reforma da sentença também nesse aspecto da isonomia, porque o Supremo Tribunal Federal pacificou que devem prevalecer os acordos coletivos frente ao direito individual nesses casos. Pelo princípio da eventualidade, excelências, caso, apesar de toda a argumentação que foi aqui exposta, vossas excelências entendam pela ilicitude da terceirização, ainda assim a isonomia não poderia ser aplicada. Isso porque a OJ 383, TST1 do TST, determina que, além de ilícita a relação de terceirização, para que seja concedida a isonomia, é necessário que fique comprovado nos autos a identidade de funções entre os funcionários das duas empresas. No presente caso, ficou comprovado nos autos, pela documentação acostada e pelas próprias testemunhas que participaram da audiência de instrução, que não há identidade de funções entre os empregados da ESEC COMAR e os empregados da CEMIG. Isso é tão notório, excelências, que o próprio modus operandi da contratação dos empregados pela empresa CEMIG é através de concurso público, através do qual os empregados se submetem e ainda assim devem estar presentes
uma série de requisitos técnicos, como cursos de graduação, cursos de pós-graduação, cursos técnicos, cursos de atualização, os quais não são exigidos dos funcionários da ESEC, porque desempenham funções diversas. Os funcionários da reclamada CEMIG desempenham funções muito mais complexas que os funcionários da ESEC. Funções complexas que exigem um alto grau de atualização, de formação técnica dos seus empregados. Então, também sobre esse aspecto, a isonomia, sobre nenhum aspecto, poderia ser concedida no presente caso, porque também ficou comprovado nos autos que as funções desempenhadas pelos empregados da reclamada ESEC e as funções desempenhadas pelos funcionários da empregada CEMIG não possuem nenhuma identidade, são funções diversas. Então, por incidência da OJ 383 da STI 1, também deve ser afastada a isonomia. Por fim, excelências, houve condenação em primeira instância ao pagamento de danos morais para os funcionários, para o reclamante, que, data venha, contrariou a prova produzida nos autos. Isso porque o reclamante... O tempo do senhor terminou, doutor, por favor. Morais em razão de suposta falta de higiene durante os seus horários entre jornada, horário de almoço e tal. No presente caso... Doutor Matheus, o tempo do senhor terminou, por favor. Oi? O tempo do senhor terminou, o senhor tem meio minuto para concluir. Ok, excelência. Então, em razão de tudo que foi exposto, pede pela reforma da sentença nos termos do recurso ordinário interposto. Obrigado. Ilustre relator. Cumprimento o ilustre advogado, combativo, como sempre, mas a matéria já está sedimentada. Mas vamos tecer as considerações técnicas sobre o tema, principalmente da terceirização, principalmente terceirização em casos de empresas públicas, no caso da CEMIG. Primeiro, o contrato firmado com a ESEC e a segunda reclamada CEMIG. O contrato celebrado prevê prestação de serviço, construção, manutenção de redes de distribuição desenergizada, construção, manutenção de linhas, construção, manutenção de redes e distribuição, plantio, poda, supressão de árvores, instalação, retirada do ramal de serviços aéreos, desligação, religação de dados com consumidores, e aí vai. Atividades próprias da contratante CEMIG, que, obviamente, terceirizou. No meu entender, terceirizou de forma irregular. Irregular por quê? É a atividade fim, não é uma atividade inerente às atividades da CEMIG. É uma atividade fim, não é nem atividade meio. Então, nesse sentido, se não fosse a CEMIG um ente público e não existisse uma vedação constitucional, sem sombra de dúvida, eu daria o vínculo, caso pedido, com a CEMIG. Mas realmente temos um impedimento constitucional nesse aspecto. Então, nós vamos fixar dentro dos parâmetros dos benefícios dos empregados da CEMIG, mas sem o vínculo. No caso, não tem uma isonomia, não foi deferido pelo juízo de primeiro grau e nem faz parte de recurso do reclamante o pedido de isonomia. Na verdade, o que se quer são os direitos firmados aos empregados da CEMIG. No caso, o que foi deferido em primeiro grau, o piso salarial. Isso é a matéria mais relevante desses deferimentos. Então, é de se manter a decisão de primeiro grau, em virtude da atividade finalística da tomadora concessionária de serviços públicos de energia elétrica, aqui no estado de Minas Gerais. Vou registrar também que tudo que nós estamos falando não implica em negação da aplicação do artigo 71 da Lei de Licitações, mas sim uma interpretação de forma lógico-sistemática da lei frente ao artigo 9º da CLT, que é uma norma especial, portanto, a interpretação, ela tem, a interpretação hermenêutica determina
a questão do direito a ser aplicado a este trabalhador. São esses, de uma forma bem rápida e sucinta, os fundamentos para manter a terceirização e os benefícios concedidos ao reclamante em virtude para aplicação do piso, em especial do piso salarial. Também tem uma matéria de horas extras e sobreaviso que eu estou mantendo. Com relação ao dano moral, foi provado que o reclamante trabalhava em campo. E, trabalhando em campo, ele almoçava no meio do mato. Não existia uma proteção de forma a resguardá-lo nos períodos de intervalo, por motivo pelo qual eu também mantenho a decisão de primeiro grau. Então, pelo exposto, eu conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento. Esse é o meu voto. Estou de acordo. O que tem que ser realçado nessa matéria é que o contrato feito entre a tomadora e a prestadora enumera várias atividades que estão mesmo na atividade fim da CEMIG. Reparar lenha, fazer poda de árvore para que haja uma transmissão de energia correta. É possível ter leituras de conta. Então, são atividades que são típicas da CEMIG. Eu, há 50 e tantos anos atrás, 60, quando caía a energia lá no bairro, meu pai, vai lá no telefone público, telefone para a CEMIG. Daí a pouco chegava o carro da CEMIG, que era Companhia de Energia Elétrica, o nome não era CEMIG igual é hoje, era outro nome. E chegava o pessoal da CEMIG com a escada, ia subir, ia cortar as árvores, ia emendar o fio que rebentou e tal. Essa atividade sempre foi atividade fim da CEMIG. Resolveu terceirizar. Pode? Pode. Mas responde pelos ônus daí decorrentes. E não há nenhuma ofensa ao artigo 37(2) da Constituição, porque não está se declarando o vínculo com a CEMIG. Está se declarando a responsabilidade, e no caso aí, subsidiária, pelos ônus dessa terceirização nitidamente ilícita. O questionamento do ilustro advogado de que teria que ser mandado processo para o órgão especial ou para o pleno, porque haveria não aplicação de uma determinada legislação. Se nós fôssemos levar isso nos termos da sustentação, todo o processo no tribunal tinha que ser suspenso, todo, e levado ao pleno, porque não aplicou o artigo que eu quero, não aplicou a lei que eu quero, isso é inconstitucional. Está falando que essa lei é inconstitucional, porque não está aplicando. Não é dessa forma, não. É quando não se julga a causa, quando se recusa a aplicação de uma lei, dizendo essa lei é inconstitucional. Não tem isso nesse julgamento. O que está se aplicando é a legislação, não nos termos em que a parte quer. E nem o judiciário é para isso. O judiciário não julga de acordo com o interesse da parte, não. Julga de acordo com os interesses da justiça. Eu também nego provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Eu estou cortando a conexão com Montes Claros, cumprimento nossos servidores lá e o ilustre advogado e desejo a todos um bom dia. Pregão, processo seguinte. Processo de número 29 da pauta. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Valdinei Pereira da Silva e Banco Santander Brasil S.A. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Eduardo, pela primeira recorrente. Doutor Eduardo está sustentando para... Valdinei? Valdinei, sim, excelência. A doutora Ana Maria poderia ler a conclusão do seu voto, por favor? Pois não. Eu conheço dos recursos ordinários, interpostos pelo reclamado e pelo reclamante. Rejeito a arguição de nulidade suscitada pelo reclamante por negativo de prestação jurisdicional. No mérito do provimento parcial ao recurso do autor para, primeiro, declarar seu direito à jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais por todo o contrato de trabalho, que foi de 26 de julho de 2010 a 10 de maio de 2014, sendo devidas horas extras acima de tal jornada, com os mesmos reflexos já expedidos na decisão de primeiro grau. Segundo, acrescer a condenação pelo valor de 13 vezes o valor do último salário base, a título de gratificação especial. Quanto ao recurso do reclamado, dou-lhe provimento parcial para
Primeiro, determinar a utilização da TR como fator de atualização dos créditos constantes da decisão sobre as verbas deferidas no processado. Segundo, excluir da condenação o pagamento dos reflexos do sistema de remuneração variável em repouso semanal remunerado, mantendo-se os demais comandos sentenciais acerca do tema. Terceiro, determinar a utilização para cálculo das horas extras do divisor 180. Esse é o meu voto. O ilustre advogado tem interesse no sustentar? Presidente, poderia guardar eventual voto divergente? Doutor Anisfi? De acordo. Eu também acompanho o julgamento unânime no termo do voto da relatora. Pregão, processo seguinte. Processo de número 16 da pauta. Processo proveniente da Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes Caixa Econômica Federal e Melinda Mara Silva Parreiras. E recorrido os mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Revisora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal. Para sustentação, doutor Miguel, pela segunda recorrente. Eu não participo desse julgamento, presidindo o ilustre relator, doutor Sérgio. Eu vou adiantar a conclusão, facilitar para o relator. Minha proposta de voto é de seguinte sentido: eu conheço do recurso ordinário deposto pela reclamada e do recurso ordinário deposto pelo reclamante. No mérito, eu dou o provimento parcial ao recurso ordinário deposto pela reclamada para a. Limitar a condenação em hora extra ao período compreendido entre 19/12/2009 a 31/7/2014. E B. Determinar que na apuração das horas extras sejam considerados os dias efetivamente trabalhados e determinar a aplicação do divisor 220 no cálculo das horas extras. Eu dou o provimento ao recurso ordinário da reclamante para declarar a natureza indenizatória dos juros de mora, determinando a observância da OJ 400 SDI 1 TST, quando a liquidação das parcelas deferidas na presente demanda, mantido o valor da condenação por lei compatível. E já adianto que essa limitação da data, ela se deu em face da prescrição que foi declarada na origem. Vossa Excelência tem a palavra. Eu indagaria se poderia guardar eventual voto divergente. Perfeitamente. Doutora Ana? Estou de acordo. Doutora... Quem vota? Doutor Marcelo? De acordo. Então, o resultado se proclama por unanimidade. Bom dia, doutor. Processo... Pode, doutor Marcelo? Processo de número 34 da pauta. Processo proveniente da Terceira Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Limitada e Alessandra Cavalieri Carneiro. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Lucas, pela segunda recorrente. 34. Bom dia, excelência. Não, só um momentinho. Ele está sustentando um pouquinho? Reclamante. Reclamante. Doutora Ana. Pode ler? Por favor, conclusão do voto. Em conclusão, eu conheço os recursos ordinários, à exceção do item multa convencional do recurso da reclamada, por ausência de interesse recursal. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da ré, para reduzir o valor da indenização por uso não autorizado da imagem para R$ 5.000. Ao recurso da reclamante, dou-lhe parcial provimento para, primeiro, determinar seu enquadramento no cargo de professor adjunto nível 2, a partir de 15 de março de 2007, e professor adjunto nível 3, a partir de 15 de março de 2009, devendo ser apuradas diferenças salariais, considerando-se o acréscimo de 2% sobre o valor referência a cada progressão horizontal ou vertical, observando o escalonamento da tabela de folha 183. Deferir. As diferenças salariais deverão ser pagas pela ré pelo período imprescrito, com os mesmos reflexos já deferidos na sentença para a progressão já reconhecida. Segundo, acrescer a condenação ao pagamento de 1 hora extra diária em 3 dias por semana, nos dias em que não concedida a pausa de 1 hora,
a ser apurada nos cartões de ponto acostados aos autos, nos períodos em que esses foram apresentados, e considerando-se a não concessão destes nos períodos em que não houve juntado dos cartões, com reflexo em aviso prévio, férias 1/3, 10º, fundo de garantia 40%, repouso semanal remunerado e adicional a essa classe. Deve ser considerada a evolução salarial da autora, a base de cálculo formada por todas as verbas de natureza salarial, na forma da súmula 264 do TST. Também deverá ser observada a frequência integral quando ausentes os cartões de ponto, adicional convencional ou legal na sua falta. Terceiro, acrescer a condenação da ré o pagamento da indenização prevista na cláusula 16ª da Convenção Coletiva de 2011-2012. Quarto, acrescer a condenação da ré o pagamento de uma multa convencional prevista na cláusula 52 da Convenção Coletiva de 2011-2012, isso atendendo os limites do pedido. Esse é o meu voto, senhor presidente. O ilustre advogado pretende sustentar? Somente se houver divergência. Doutora Anisfi? Eu estou de acordo. Também estou acompanhando o julgamento unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, tenha um bom dia. Pregão, processo seguinte. Processo de número 43 da pauta. Processo proveniente da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Banco Santander Brasil S.A. e Cláudio Márcio da Silva. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima juíza Ana Maria Espí Cavalcante. Revisora, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para a sustentação, doutora Ana Elísia, pelo segundo recorrente, pelo reclamante. A doutora Anisfi se importaria de ler a conclusão do voto? Pois não. Conheço os recursos ordinários interpostos no mérito do provimento ao recurso do reclamado para determinar a observância do divisor mensal de 180 para cálculo das horas extras e hora intervalar por todo o período contratual imprescrito. Excluir da condenação o pagamento de reflexo das horas extras em gratificações semestrais. Declarar que o reclamante não faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Dou parcial provimento ao recurso do reclamante para acrescer a condenação os reflexos das horas extras em devolução de imposto de renda. Declaro para fins de recolhimento da contribuição previdenciária que a parcela referente aos reflexos das horas extras em devolução de imposto de renda possui natureza salarial. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Se o advogado o quiser, pode sustentar. Bom dia, não quero aguardar a eventual voto divergente mesmo. Bom, eu, efetivamente, em princípio, não estava divergindo, não, mas apareceu uma pequena divergência do doutor César. Eu vou passar a palavra para ele, porque é ele que está fazendo a divergência. Pois não, doutor César? A minha divergência é no tocante ao recurso do reclamante, porque o reclamante pediu no processo a devolução de imposto de renda, e essa pretensão ela foi julgada improcedente. Né? E exatamente porque ela foi julgada improcedente, que o juiz indeferiu o reflexo de horas extras de devolução de imposto de renda. Eu, Tata Máxima Venda, eu não vislumbrei aqui como essa parcela teria natureza salarial, para poder refletir reflexo de repouso semanal remunerado, reflexo das horas extras, aliás, na devolução do imposto de renda, porque a devolução de imposto de renda, né, se eu entendi corretamente o pedido, da forma convencial, ela pega todo um complexo, né? Pega a remuneração, vê a questão tributária, qual o percentual máximo, as isenções, para chegar se vai ter devolução ou não. Eu não vejo aqui, da forma como foi formulado o pedido, e pelos elementos autos, né, Máxima Vênia, como deveria reflexo aqui das horas extras na devolução do imposto de renda. Então, eu respeitosamente, eu peço Vênia, o relator, eu negaria provimento ao recurso do reclamante. Uhum. Eu também, eu examinei, parei para meditar, é o seguinte, o empregado tem direitos, aviso prévio, fundo de garantia, descansos semanais. E quando ele faz uma prestação extraordinária, quando ele trabalha num lugar insalubre, ou perigoso que seja, essas parcelas acabam refletindo em direitos do empregador devidos pelo patrão. A restituição do imposto de renda é uma verba devida pelo poder público ao empregado. Eu não tenho como fazer refletir nessa restituição do imposto de renda um reflexo de hora extra, de domingo. Não é uma parcela devida pelo empregador, mas é uma restituição que o poder público achava prudente dar esse provimento que a ilustre relatora estava dando no recurso da primeira recorrente aí, mas negar provimento ao recurso do reclamante quanto a essa restituição. Eu acato sem problema, Perfeito? é uma coisa assim, uma questão. Então,
simples assim? Perfeito. Aí teria que... A Então, o resultado conclusão, seria negar provimento, isso, né? Isso. A conclusão Só vai nesse ser que aspecto, viu, conheceu doutora? dos recursos, deu provimento ao empresário para mandar aplicar o divisor 180, excluir os reflexos que estão determinados aqui e declarar que o reclamante faz... E quanto ao recurso do reclamante, negar provimento. Perfeito? Perfeito. Mantidos os valores de condenação. Coisa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, senhor. Tudo bem? Então, assim se decide a unanimidade. Bom dia, obrigada. Bom dia. Pregamos o processo seguinte. Processo de número... O Zé Caldeira chegou? O Caldeira já chegou, já foi embora. Tá bom. Pode chamar. Seu 7, isso aqui, né? Processo de número 19 da pauta. Processo proveniente da 24ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravante, Celina Muniz dos Santos. E agravados, Contexto Propaganda Limitada e outros, Jenner Leite Dias e JMM Comunicação Limitada. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Marco Túlio, pela agravante ausente, e a doutora Maria Luísa, pela terceira recorrida presente. Pela JMM. Isso. Vossa Excelência está sustentando por uma das agravadas. Isso, correto, excelência. Perfeito? A relatora aqui é a doutora Ana. A doutora Ana poderia ler a conclusão, por favor, doutora? Bem, eu conheço do agravo de petição. Ele foi apresentado por uma das executadas. Para entender. No mérito, dou-lhe parcial provimento para determinar o prosseguimento da execução. Contudo, vedada a prática de atos de alienação de bens penhorados ou liberação de valores bloqueados de propriedade da executada JMM Comunicação Limitada até o trânsito em julgado da decisão de conhecimento. Custas pelos executados no importe de R$ 44,26. A ilustre relatora não está excluindo a constrição à penhora, só está limitando em razão dessa execução provisória. A ilustre advogada quer sustentar? Eu aguardo a divergência, excelência. Doutora Ana Espí? Estou de acordo. Eu também acompanho, então, julgamento unânime, nós temos o voto da relatora. Muito obrigada, bom dia. Doutora. Bom dia. Pregão. Processo de número 36 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Pedro Leopoldo. Agravante, Rosimeire de Fátima Silva Faria. E agravados, Berenice Aparecida Teixeira das Chagas, Refeições Industrial Carlão Limitada e Carlos Roberto de Souza Faria. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Segundo votante, excelentíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutora Jordana, pela agravante. Tem a palavra, doutora, por favor. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, serventuários e colegas. Em síntese, trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada pela Berenice em face da Refeições Carlões Industrial Limitada. Em novembro de 2002, foi celebrado um acordo pelo sócio representante legal da empresa, Carlos Faria, que era detentor de 99% das cotas da empresa, e foi feito um acordo em novembro de 2002 no valor de R$ 650 para pagamento em 3 parcelas. Infelizmente, o representante legal da empresa não honrou com o compromisso. O processo ficou paralisado, né, por inércia da obreira de fevereiro de 2003 até junho de 2013. Em agosto de 2014, em virtude dessa inércia, o juiz declarou de ofício a prescrição intercorrente. A reclamante interpôs recurso para esse tribunal, que acabou afastando a prescrição intercorrente, reformando a sentença da juíza Primeva. Em agosto de 2014, foi desconsiderada a personalidade jurídica para atingir a pessoa dos sócios, os sócios Carlos e sua esposa, Rosimeire. A citação da Rosimeire apenas ocorreu em maio de 2015. Na sequência, ela apresentou exceção de presecutividade, arguindo a prescrição intercorrente.
a exceção foi julgada improcedente pelo juiz, tendo em vista que, segundo ele, já haveria coisa julgada em relação à prescrição intercorrente. Na sequência, ela interpôs os embargos de execução para questionar essa prescrição intercorrente. O juiz teve por bem rejeitar liminarmente os embargos, tendo em vista que não houve garantia do juízo. Bom, é importante salientar aqui, excelências, que a Rosemary, ela apenas figurava como sócio da empresa, apenas como 1%, né, das cotas sociais, e sequer tinha poder de gestão. Toda a gestão da empresa era feita por seu ex-marido, já falecido, senhor Carlos. Ela apenas ingressou no processo na fase de execução. Então, no caso em tela, nós não concordamos com a rejeição liminar dos embargos. Primeiro, porque, ao contrário do que consta, né, na sentença primeira concessa vênia, não houve sequer o início do prazo da contagem do artigo 884 para a interposição dos embargos, porque não houve garantia. Segundo, que esse artigo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, porque a agravante não tem condições de garantir o juízo. Existem várias precedentes de outros tribunais no sentido de quando a executada, como no caso a hora agravante, ingressa na lide apenas na fase de execução, ou seja, ela não teve nem sequer possibilidade de discutir o processo na fase de conhecimento, deve ser dispensada essa garantia do juízo, porque ela não tem condição, ela apenas ingressou no processo na fase de execução, e tolher esse direito dela seria justamente cercear o direito ao judiciário a discutir a matéria. Então, primeiramente, a gente gostaria, né, que fosse reformada a sentença para conhecer dos embargos interpostos. E, na sequência, para que fosse apreciada a prescrição intercorrente. No caso dela também, nós entendemos que não houve coisa julgada em relação à agravante, porque ela não compunha o processo na época da discussão da matéria. Ela só veio a ingressar na lide em maio de 2015, sendo que o processo ficou comprovadamente parado de fevereiro de 2003 a agosto de 2013. Inclusive, a precedente proferido em outro processo, né, da lavra da 9ª turma, envolvendo a empresa Refeições Industrial Carlão, e no qual a hora agravante também figurou como executada em sede de desconsideração da personalidade jurídica e foi reconhecida a prescrição intercorrente. Foi no agravo de petição número 0068321-2003-503-0092, ou seja, a 9ª turma, em um outro processo envolvendo as partes, porém um outro reclamante, reconheceu a prescrição intercorrente, como no caso análogo, em que o processo ficou parado por inércia do exequente por mais de 5 anos. Então, gostaria de pedir vênia e que Vossas Excelências reformassem o voto para julgar procedente o presente recurso. Agradeço. Obrigada. Relator. Cumprimento a advogada, doutora Jordana, sempre firme nas suas posições, mas eu vou pedir vênia. Eu entendo que é o caso de não conhecer do agravo interposto pela executada. Por quê? É uma decisão interlocutória. Né? Nós estamos aqui cogitando de uma exceção de pré-executividade. É uma pena, né, pelo relato, né, que está nos autos, e o relato da sustentação oral, a situação da executada. Mas as decisões que temos sobre essa matéria e que eu sigo, essa decisão ela é interlocutória. Sendo interlocutória, não cabe agravo de petição. O direito desta executada defender-se, ela está garantido, desde que ela dê provas de garantia da execução. E aí, sim, vamos entrar no mérito sobre a responsabilidade dela, sobre prescrição intercorrente ou não. Então, na verdade, eu estou esbarrando aqui na questão da admissibilidade. São os fundamentos singelos aqui, mas estão todos no voto. Tem
a jurisprudência que eu apresento, a jurisprudência até do TST, sobre essa matéria. Então, o meu voto, senhor presidente, eu não conheço do agravo de petição interposto pela executada por incabível. Doutor, Custas de R$ 44,00. Doutor Espírito? É o doutor Marcelo, por favor. De acordo. Doutora, só para... Evidentemente, a parte que vem ao judiciário gosta de ter uma resposta, uma explicação. A exceção de pré-executividade ela é permitida em situações assim, ontológicas, uma nulidade de citação, uma situação muito realçante de que... Então, se permite que se use dessa exceção de pré-executividade para permitir que a parte se defenda sem ter que passar pelo constrangimento de ter seus bens penhorados. Mas isso em situações muito excepcionais. Na Justiça do Trabalho, se não comprovada, é possível a exceção de pré-executividade na Justiça do Trabalho, mas se não comprovada essa situação excepcional, essa decisão que é dada em primeiro grau e que não admite a exceção de pré-executividade, ela é considerada uma decisão interlocutória. Daí porque ela não é passível de agravo de petição. E isso não fecha a casa da cliente da senhora aqui, que seria uma da executada, dela vir a se defender. Quando? Se efetivada a penhora em bens dela, em qualquer momento daqui para frente, quando se efetivar. Ela terá aquele prazo de 5 dias para embargar a execução. Se nunca achar bem delas e não penhorar, ela nunca vai ter condições de se defender, porque só vai ser possível ela entrar com embargos à execução depois de constrito bem, de penhorados bem. Se não penhorar, se não apreender bens dela, ela não vai ter que se defender. Mas se um dia apreender, achar um bem dela e apreender, aí a senhora então vai ter condições de entrar com embargo à execução, aduzir toda essa situação, aduzir, por exemplo, que ela era sócia, mas já saiu há mais de 2 anos da sociedade, que só está dizendo era de 2002 a 2015, e isso é um obstáculo que se prossiga a execução, enfim, a senhora terá os meios de defesa próprios. Mas, nessa situação aqui, a exceção de pré-executividade indeferida em primeiro grau é tida para termos trabalhistas como decisão interlocutória e, ipso facto, ela não admite o agravo de petição. Por isso que eu acompanho também a relatora. Perfeito? Obrigada. Julgamento unânime, termo do voto da relatora. Pregão. Processo de número 7 da pauta. Processo proveniente da 31ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Associação Municipal de Assistência Social. E recorrido, Eumara de Freitas Torres. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutor Felipe, pela recorrente. Vamos contratar o Fernando Rola para ficar como ali, só para colocar a roupa nos outros. O Fernando Rola não entende nada de pôr roupa nos outros. Doutor, o senhor está nesse processo... Pela reclamada. Pela Ramas, né? Isso. Bom, a inscrição do senhor ficou um pouco tardia aí, tudo bem. Eu até permitiria que o senhor sustentasse, mas eu vou fazer uma exposição aqui. Se for o caso, se o senhor quiser, eu deixo o senhor sustentar. Esse processo foi julgado pela 31ª Vara do Trabalho aqui de Belo Horizonte, que julgou parcialmente procedente dos pedidos. E qual que é a discussão? É aquela atinente a terem os trabalhadores da AMAS, que prestam serviços, em última análise, em favor do município, da prefeitura, direito de receber o mesmo que trabalhadores da prefeitura, concursados, estatutários, exerçam a mesma função, psicólogo, esse tipo de situação. E nós vínhamos, ao longo dos anos aqui, nessa turma, no tribunal, decidindo nesse sentido. Se 2 pessoas trabalhavam no mesmo lugar, faziam o mesmo serviço psicólogo, o mesmo serviço, nós entendíamos que eles não podiam ser considerados pessoas distintas, de um extrato da sociedade diferenciado. Eram seres humanos trabalhando no mesmo lugar, prestando o mesmo serviço. Havia um clamor isonômico aí para se deferir os mesmos direitos. Nós íamos decidindo assim. Só que o TST passou a reiteradamente decidir que não é possível se fazer isonomia quando essas pessoas pertencem a regimes jurídicos diferentes. A reclamante, no caso, seletista, e a outra empregada que seria de suporte para se equivaler salarialmente, era estatutária, concursada da prefeitura, essa diferença. E o TST
vem reiteradamente decidindo nesse sentido. Eu estou citando jurisprudências aqui maciças para dizer que isso não é mais possível. Então, efetivamente, nós tivemos que mudar o nosso modo de decidir, até por disciplina judiciária, e para não causar uma ilusão na parte, para deferir um direito que possivelmente no TST vai cair, porque o TST decide assim reiteradamente. Então, em consequência, eu estou conhecendo do recurso interposto pela ré, rejeitando uma preliminar que ela fez de suposta, um conhecimento dela, rejeitando uma suposta intempestividade aduzida pela autora, bem como uma preliminar de nulidade levantada pela recorrente. No mérito, estou dando parcial apelo, provimento ao apelo da ré para extirpar a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias existentes entre o cargo de assistente social do município de Belo Horizonte e ocupado pela autora e reflexo. Estou julgando, em conclusão, improcedente a ação, invertendo a sucumbência com isenção. Quer sustentar, doutor? Não, vou aguardar a divergência. Doutor Sérgio. Estou de acordo, senhor presidente. Doutora Ana. É uma situação difícil essa mudança da jurisprudência, porque eu sempre, a turma, e essa situação da AMAS, ela é delicada, mas também com os fundamentos que o senhor apresentou. Por obediência judiciária, curvo-me ao posicionamento do TST e acompanho o voto integralmente. Julgamento unânime, nós temos o voto deste relator. Pregão, processo seguinte. Obrigado. Vamos matar esses nomes para poder fechar a pauta dos advogados. Processo de número 17 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de João Molevade. Agravante, Jovaldo Pereira dos Santos e ArcelorMittal Brasil S.A. E agravados, os mesmos e Contep Engenharia Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, também presidindo o julgamento. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal. Para sustentação do doutor José Caldeira, pelo primeiro agravante, ausente. Doutor César presidindo. A minha proposta, eu estou conhecendo de ambos a estou negando provimento a ambos. A divergência? Não, de acordo. Marcelo. Então, resultados por campo unanimidade. Pregão, processo seguinte. Processo de número 21 da pauta. Processo proveniente da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Steno Closet Capital Limitada e Luciana Martins Lanes, e recorridos mesmos. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Nelson, pela primeira recorrente, ausente. Doutora Ana. Eu conheço os recursos ordinários, rejeita a preliminar de nulidade da sentença por cesseamento do direito de defesa arguída pela reclamante. No mérito, nego-lhes provimento. Doutora Ana Espírito. De acordo. Eu estou acompanhando também, mas só faço uma ressalva de fundamento na questão da estabilidade. Eu gostaria que fosse registrado. Perfeito? Julgamento, nós temos o voto da relatora. Seguinte. Processo de número 30 da pauta. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Araxá. Agravante, Adição e Distribuição Express Limitada. E agravado, Fernanda Aparecida de Ávila. Relatora, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Revisora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Rogério, pela agravante, ausente. Doutora Ana. Conheço do agravo de petição. No mérito, nego-lhe provimento. Custo pelo executado, importe R$ 44,26. Doutor Espírito. De acordo. Também eu acompanho o julgamento unânime. Com isso, nós terminamos a sustentação oral atinente aos processos físicos. Nós vamos, então, fazer uma suspensão na tramitação dos processos físicos e para possibilitar que se processe no segmento da sustentação oral dos processos eletrônicos, para permitir que os advogados não fiquem presos aqui o dia inteiro. Então, nós estamos abrindo a pauta dos processos eletrônicos e eu peço, então, à ilustre secretária que apregou o primeiro deles, observada a preferência regimental. Processo de número 29, a sustentação à distância. Está conectado? Com licença, excelência. Sim, senhora secretária. O doutor Paulo Aníbal está presente. Processo de número 29 da pauta, de 9 horas.
Processo de número 10.822.46 de 2016. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Araguari. Recorrente, Eunício Pereira de Souza, ECAO, Empresa Construtora Araguarina Limitada, Marcelo Cury e Marcel Almeida Cury. E recorrido os mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal. Para sustentação, direto do Foro de Uberlândia, o doutor Paulo Aníbal, pelo Marcel, pelos recorridos, por todos os reclamantes, doutor Marcel, doutor... Pelos recorridos. Sim, pelas empresas e reclamados. Eu não participo desse julgamento, presidi-lo-á o desembargador César da Silva Peçanha, a quem eu transfiro a presidência do julgamento. Eu indago ao ilustre, cumprimento o ilustre procurador, indago se está nos ouvindo perfeitamente. Sim, estou. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental, doutor. Excelência, eu gostaria de ver o voto do relator. Perfeitamente, doutor. Eu vou adiantar a minha proposta de voto em relação a esse processo. A minha proposta é de conhecer do recurso ordinário interposto pelo reclamado e do recurso adesivo interposto pelo reclamante. E no mérito, dar provimento parcial ao recurso reclamada para reconhecer que o contrato de trabalho vigorou com os reclamados no período de 2/9 de 2013 a 1/4 de 2016. B. Excluir a determinação contida em sentença acerca da retificação da CTPS do reclamante para que passasse a constar a data de admissão em 15 de fevereiro de 2003, devendo se considerar este contrato em 2/9 de 2013. C. Determinar que as férias, mais um terço do período aquisitivo 2014-2015, seja quitado de forma simples. Determinar que as férias, mais um terço do período aquisitivo 2015-16, seja quitado na proporção de 8/12 de forma simples. E determinar que o 13º salário de 2013 seja quitado na proporção de 3/12. E negar provimento ao recurso do adesivo do reclamante. Eu mantenho o valor optado da condenação por compatível. Se Vossa Excelência desejar, poderá fazer uso da palavra. Eu me dou por satisfeito por essa decisão, vou aguardar os outros votos. Doutora Ana, revisora? Estou de acordo. Doutor Marcelo? Então, este é o resultado, se proclama por unanimidade, doutor. Bom dia para o senhor. Obrigado, Excelência, bom dia. Eu me despeço. E eu gostaria de deixar uma parte, parabenizar as senhoras desembargadoras, as senhoras oficiais, pelo Dia Internacional da Mulher. Perfeitamente, doutor, será registrado. Encerra a conexão, por favor. Devolvo a presidência. Perfeitamente. Pregar um processo seguinte. Processo de número 1 da pauta. Continuamos na pauta de 9 horas. Processo de número 100.02.85 de 2015. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Ouro Preto. Recorrentes Caixa Econômica Federal e André Elias Pralon. E recorrido os mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal. Para sustentação, doutor Miguel, pelo reclamante recorrente. Doutor César, presidindo. Doutor Miguel, eu vou adiantar a conclusão para facilitar Vossa Excelência. A minha proposta de voto é de conhecer dos recursos ordinários e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso já interposto pela reclamada para determinar a aplicação do divisor 220 no cálculo das horas extras. E dar provimento ao recurso já interposto pelo reclamante para determinar que a rubrica VP-gratificação semanal /TS, função gratificada efetiva adicional de corporação importe de unidade, compõem a base de cálculo das horas extras pagas no curso de contrato de trabalho, bem como aquelas de esse feito. E B, esclarecer que incidem em reflexo das horas extras em sábados. Para fins desse ato, declara a natureza salarial das parcelas deferidas, a exceção das parcelas que têm natureza indenizatória, que são reflexo de perda indenizada mais um terço, FGTS e multa de 40%. E mantém o valor optado da condenação por compatível. Vossa Excelência, desejando, tem a palavra. Obrigado, doutor Sérgio. Eu vou pedir, a Vossa Excelência, apenas para requerer também o provimento integral do apelo, especialmente nesse primeiro tópico do recurso, relativo aos termos inicial e final da jornada de trabalho do reclamante.
Na inicial, declarou-se que a jornada média trabalhada era das 8 às 19h45, com 30 minutos de intervalo. Lembrando que trata-se daqueles casos de gerente da Caixa, um período em que a empresa não exigia o controle de ponto. Portanto, na verdade, ela registrava no ponto apenas a frequência integral. Ela não colaciona aquilo que é obrigatório a ela, sendo claramente o ônus probatório dela de demonstrar que a jornada declinada na inicial não corresponde à realidade. Se não bastasse não ter produzido a prova documental, a reclamada também não trouxe nenhuma prova testemunhal para ilidir a jornada declarada na exordial. O reclamante, ao contrário, trouxe a senhora Soraya como testemunha, que, ao contrário daquilo que foi decidido em primeira instância, com a devida vênia, não permite a conclusão de que ambos trabalhavam na mesma jornada. E a jornada que ficou consignada na sentença foi de 8h45, ou seja, 45 minutos mais tarde daquela declarada no inicial, e o término às 19 horas, também 45 minutos antes daquela declarada na inicial. E por que a prova oral dos autos não permite? Porque a senhora Soraya disse que chegava às 8h45 da manhã para trabalhar e, abro aspas, disse que quando a depoente chegava, o reclamante já estava trabalhando. E, ao fim, ela disse que terminava a sua jornada às 19 horas. E, em relação ao reclamante, afirmou que quando ela, depoente, encerrava a sua jornada, o reclamante continuava trabalhando. Então, ambos, certamente, não faziam a mesma jornada. A jornada do reclamante era, sim, conforme demonstrado pela prova testemunhal por ele produzida, superior, maior do que aquela elaborada pela testemunha ouvida. Então, com toda a vênia, não é possível se afirmar que ambos trabalharam na mesma jornada. Então, não havendo prova documental obrigatória, que é o controle de ponto, passível, portanto, de aplicação da súmula 338 do TST, não havendo contraprova testemunhal da reclamada para elidir a jornada declarada na inicial, e tendo o reclamante reforçado a sua alegação inicial, trazendo prova testemunhal suficiente para demonstrar a jornada declarada inicial, pede o provimento do seu apelo também para se alterar os limites de início e fim de sua jornada e, portanto, majorando-se o quantitativo de horas extras diárias. Então, é com esse pedido de vênia, a Vossa Excelência, ilustre relator, que pede, então, o provimento integral do apelo do reclamante, agradecendo a atenção de Vossa Excelência. Que pese a ostentação oral, eu vou manter minha proposta de voto. Foi ouvido uma testemunha que fazia as mesmas atividades que o reclamante e que informou a jornada de trabalho que era elaborável. O juiz deferiu as horas extras, mas levou em consideração esse depoimento colhido. E, portanto, eu estou analisando aqui a prova, nesse sentido, transcrevendo no voto aqui, eu estou entendendo não é porque, simplesmente porque a empresa não juntou o cartão de ponto, é aqui a questão de discussão se tinha que juntar ou não, porque era caso de confiança, né? O fato de não existir o cartão de ponto, aí, por causa disso, tem que efetivamente dar a jornada declarada inicial? Pode até dar, em tese, desde que não haja outros elementos de prova nos autos. Aqui há, e, portanto, ao fundo devolvido uma testemunha, e por isso que vou respeitosamente manter minha proposta de voto. Doutora Ana? Eu acompanho. Doutor Marcelo? Então, eu estava procurando por unanimidade sobre o voto relator. Prega o presidente seguinte. Processo de número 46 da pauta. Processo de número 11.098, 11/2016. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Governador Valadares. Recorrentes, Joaquim Celso da Costa Filho e Itaú Unibanco S.A. E recorrido os mesmos.
Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Terceiro votante, excelentíssimo juiz Marcelo Furtado Vidal. Para a sustentação, o doutor André, pelo reclamante recorrente. Doutor César, presidindo. O ilustre procurador tem a palavra. Gostaria de... Bom dia. Primeiramente, gostaria de ouvir o voto do ilustre relator. O doutor, porque tem divergência dentro da turma. Ah, tem? Não Ok. tem. Por isso, Vossa Excelência já tem a palavra. Ok. No presente caso, então, vou sustentar com relação às contrarrazões e o RO do reclamante. Com relação ao RO da reclamada, o Banco Itaú, primeiramente, requer que seja mantida a sentença de embargo de declaração onde aplicou a multa, uma vez que o embargo de declaração visou única e exclusivamente a discussão de fatos e provas e não os requisitos, que é a omissão. Não tinha omissão nenhuma no julgado e, mesmo assim, o banco insistiu na apresentação do embargo, que nada mais é do que embargos protelatórios. Né? Alega também que o reclamante recorrido estava sujeito ao cargo de confiança, com aplicação do parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. Contudo, restou claro e provado nos autos que, em momento algum, o reclamante exercia cargo de confiança, uma vez que ele era assistente de gerente e não gerente. E, mesmo assim, os gerentes estavam vinculados a um superior hierárquico, né? Não, o reclamante não possuía subordinados, não tinha poder de gestão, de coordenação, e, além do mais, não recebia valores condizentes aí com cargo de função. Né? Então, não tem como descaracterizar aí o cargo de confiança. Com relação ao recurso do reclamante, pugna aqui pela desconsideração dos cartões de ponto, uma vez que restou claro em sede de instrução, onde o reclamante batia o cartão e continuava trabalhando. Né? Da leitura do depoimento da testemunha, a única testemunha ouvida na assentada de instrução pelo reclamante, que ainda é funcionário do banco, ele relata que se eles não conseguissem realizar o serviço dentro do horário assinalado pelo ponto eletrônico, que já aconteceu de marcar o ponto e continuar trabalhando. E ainda destaca um outro trecho do depoimento da testemunha, no que diz respeito à impossibilidade de realização de mais de 2 horas extras, né, que fala que não podia fazer mais de 2 horas extras no sistema, mas às vezes demanda mais do que isso, devendo marcar o ponto e continuar trabalhando. Então, ou seja, o cartão de ponto não reflete a realidade no caso do reclamante. Outro ponto que chama atenção é com relação ao intervalo intrajornada. O juiz Acor entendeu por bem aplicar o 71, dizendo que ele tinha efetivamente 1 hora extra diária para descanso e alimentação. Contudo, da leitura da única testemunha ouvida a rogo do reclamante, que é funcionária do banco, declara que de 2 a 3 vezes por semana não era possível fazer um intervalo de intrajornada de 1 hora. Então, assim, deve ser reformada a sentença para que seja condenada o banco reclamado ao pagamento do intervalo intrajornada em 1 hora. E, além, para corroborar com isso, o reclamante fez algumas amostragens aqui em sede de recurso ordinário, onde demonstra, no próprio cartão de ponto que foi dado validade pelo juiz, de que não há a fruição integral do intervalo de 1 hora. E, além do mais, há marcações britânicas, né, e foi feita uma colação de alguns cartões de ponto. Né? Então, nesse caso, requer que seja reformada a sentença para condenar ao pagamento de 1 hora como extra do intervalo entre a jornada. E com relação à despesa de deslocamento da cidade de Governador Valadares para Tubiritinga, o reclamante ele foi transferido
para a cidade de Tumuritinga, que dista 65 quilômetros da cidade de Governador Valadares, ou seja, aqui atraiu a aplicação da OJ 29, onde o reclamante, quando o posto de trabalho dele é transferido para uma distância superior, a empresa tem que arcar com o pagamento desse acréscimo de deslocamento. Então, requer que seja reformada a sentença também para que seja condenado o banco reclamado ao pagamento dessas despesas de deslocamento do reclamante. No mais, reporte-se ao teor do RO e das contrarrazões. Obrigado. A minha proposta de voto, eu vou a conclusão primeiro, depois eu explicito. Eu estou conhecendo dos recursos, e a minha proposta é de negar provimento ao recurso interposto pelo reclamante e dar provimento ao recurso já interposto pelo reclamado para a. Excluir da condenação o pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por embargos de declaração protelatória. Entendi pela análise processada que os embargos de declaração da forma proposta não foram protelatórios, não justificando a multa aplicável, pelo que eu estou excluindo. B. Determinar que na apuração das horas extras, o objeto da condenação da diferença de horas quitada, seja aplicado o divisor 180. Estou fazendo isso em função da adesão do TST. E C. Determinar que, em relação aos depósitos do fundo de garantia, a que o reclamado foi condenado em decorrência da condenação de pagamento de horas extras, observar se há prescrição quinquenal. Esse provimento final, a rigor, nem seria necessário, porque a sentença determinou que a prescrição seria quinquenal, salvo no fundo de garantia, que seria trintenário, quando ele não fosse parcela acessória. Mas, na fundamentação, ele continua dizendo que o fundo de garantia é trintenário. Então, para evitar discussão na fase de execução, eu até tinha feito um voto no outro sentido inicialmente, mas depois, a proposta de voto, analisando melhor, eu fiz adequação para dizer porque aqui só foi deferido horas extras, e aí reflete o fundo de garantia das horas extras. Portanto, não tem como aplicar a trintenária nesse caso, é somente a quinquenal. E para evitar futura discussão e execução, da forma como saiu a sentença, porque na parte dispositiva constou a quinquenal, mas na fundamentação faz referência à trintenária, é que eu estou acrescentando também esse item para evitar a discussão. A minha proposta de voto é nesse sentido. Nos tocante às matérias dadas, a questão do cartão de ponto. Aqui tem os ponto eletrônico, eu até imprimi uma parte aqui, não são britânicos, né? Aqui tem horário de entrada e saída os mais variados, né? O horário de saída está próximo do que disse, inclusive, a testemunha. Eu peguei aqui, por exemplo, um dia aqui, ó, de dezembro de 2004, quarta a quinta-feira, entrou às 7h59, só 18h23. Tem hora extras aqui. Então, quer dizer, o juiz entendeu, teve o depoimento de uma testemunha que falou no início que, quando chegava, registrava o ponto. Depois, quando saía, registrava o ponto. E aí, depois, ela começa a fazer uma confusão no seu depoimento. Eu entendi que esse depoimento, por si só, da mesma forma que o de origem, ele não descaracteriza esse controle de ponto. Por isso, eu estou mantendo, dando validade a esse controle de ponto. E aí, em consequência, estou mantendo a sentença nesse aspecto. O cargo de confiança que a reclamada insiste, também entendi que não houve. Estou transcrevendo aqui o conjunto da prova para dizer que não tem, que o cargo não é de confiança, e aí mantendo a sentença que defende as horas extras com base nesses cartões de ponto. Há, por fim, uma questão do recurso reclamado em relação ao dano moral, cobrança abusiva de metas. Eu entendi que, da forma como, em face do depoimento e conforme salientado pelo juiz, que há, sim, restou comprovado, sim. Eu saliento que a testemunha, ao informar da cobrança, ela diz que testemunhou cobrança excessiva do gestor do reclamante, traçando várias metas, que essa cobrança era feita via correio telefone, e ainda, ela presenciou a senhora Clenilda referir-se à foto da filha do reclamante, dizendo: dá uma olhada na foto da sua filha para dar valor ao trabalho. Data máxima vênia, se eu usar um filho de uma pessoa para dizer, ó, valorize o trabalho, olha sua filha. Quer dizer, isso, no mínimo, é despropositado. Mas, em face desse conjunto, eu entendi que aqui realmente já estou comprovado aqui. Portanto, que tem outros trechos aqui de depoimento que eu estou transcrevendo, e por isso que eu estou mantendo. Então, em resumo, minha proposta de voto é nesse sentido. A questão de deslocamento
eu entendi da mesma forma como o juiz de origem, ele não mudou de município, né, ele ficou trabalhando, ele continuou morando no mesmo município, embora trabalhando no município e outro, e a reclamada ainda pagava um valor ainda de deslocamento. Eu estou entendendo que está correta a sentença nesse particular. Portanto, essa é a minha proposta de voto. Doutor Ana? Eu estou de acordo. Doutor Marcelo? Eu estou divergindo parcialmente com relação ao dano moral por excessivo de método, por entender que a expressão excessiva é um adjetivo, é subjetivo, cada um o que é excessivo, não existe assim uma... testemunha não falou de fatos, então ficou a impressão pessoal dela que é excessiva, e essa expressão da Crenilda eu achei descontextualizada. Olha, a filha dava aula no trabalho, no dia a dia da relação trabalho, você pode falar, não sentir nisso, por que falou, que meta que ela falou, enfim. Então, só estou divergindo nessa parte. Então, o resultado, então, será por maioria, porque fica vencido, portanto, o doutor Luiz Marcelo Estado Vidal contra a indenização por dano moral. Então, o resultado se proclama. Obrigado, bom dia. Bom dia. Devolvo a presidência. Pregão. A pauta de 9.6, um pedido de preferência, o advogado conversou com os demais colegas. Processo, a pauta de número 37. Processo de número 11.431.42 de 2015. Processo proveniente da 43ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Claudimeire Dias Carneiro de Almeida. E Pitágoras, Sistema de Educação Superior, Sociedade Limitada. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima juíza Ana Maria Espica Valcante. Revisor, segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Terceiro votante, excelentíssima juíza Ana Maria Morim Rebouças. Tendo em vista a declaração de suspeição do excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor William, pela recorrente, pela reclamante recorrente. Pela reclamante? Pela reclamante. Recorrente adesivo. Eu gostaria, se possível, senhor presidente, de ouvir a conclusão. Doutora Ana Espino, se opõe, por favor. Conheço os recursos ordinários interpostos, à exceção da matéria referente à multa prevista no artigo 477 da CLT, arguída pela reclamada, por ausência de interesse recursal, e no mérito nego provimento ao apelo da reclamante e dou parcial provimento ao recurso da reclamada, para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais correspondentes à carga horária de 40 horas-aulas semanais e seus reflexos. Reduz o valor atribuído à condenação para R$20.000 e o valor das custas para R$400, autorizando a reclamada a buscar junto à Receita Federal o valor das custas pagas a maior. Tem a palavra. O pedido principal é justamente o de diferenças salariais em razão do regime de contratação. Então, senhor presidente, saudar primeiro o senhor desembargador presidente, agradecer a atenção da turma e dos colegas presentes. Eu tenho audiência, inclusive, na 37ª, das 10h30 da manhã, por isso eu pedi a preferência. A professora foi contratada em regime de tempo integral. Segundo a legislação de ensino, regime de tempo integral, eu vou ler o artigo da lei para ser mais claro. O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a prestação de 40 horas semanais de trabalho na mesma instituição, nele reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais para estudos, pesquisas, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação. A prova documental é farta no processo de atividades da professora de pesquisa, de extensão, de orientação de TCC, de avaliação, a prova é farta. E o documento mais importante é um relatório do MEC, de visita oficial do MEC, de avaliação do curso, de aprovação do curso, em que consta a professora como contratada em regime de tempo integral. Então, esse é um documento oficial do MEC, que não deixa dúvida quanto ao regime de contratação. A reclamada na defesa diz que a professora é contratada como professora horista. Professor horista é aquele que ganha só para dar aula, que não tem mais nenhuma atividade. Talvez a confusão aqui que tenha gerado é que, paralelamente ao contrato de professora, a reclamante também tinha um contrato de coordenadora. Esse é um contrato distinto, um contrato, duas anotações na CTPS, dois contratos distintos, e a atividade de coordenação não se confunde com a atividade letiva e tampouco com a atividade de professor em tempo integral, já que
O artigo da lei é números clausus, é restritivo. Só compreende a atividade de professor de regime de tempo integral as 20 horas destinadas a estudo, pesquisa, trabalho de extensão, planejamento e avaliação. A atividade de coordenação de curso não integra a atividade de professor de tempo integral. Daí que existiam, então, 2 contratos distintos. Um de professor e outro de coordenador. Então, a sentença avaliou a prova documental produzida, não houve produção de prova oral pela reclamada para desconstituir o documento oficial oriundo do MEC e juntado aos autos pela própria reclamada. Então, nós estamos pedindo a manutenção da sentença quanto ao tópico. Nada mais. Relatora. Eu cumprimento o nosso advogado. Doutor, eu entendi que, como bem salientado da tribuna, que havia 2 contratos distintos e que o objeto em discussão aqui é o regime na função de professora, né? Ao contrário do que decidiu no primeiro grau e o que foi dito da tribuna, eu entendi que a prova documental demonstra exatamente o contrário, né? Que a reclamante, enquanto professora, ela não foi contratada para elaborar em tempo integral. Não há provas de que ela tenha sido contratada como professora para isso. Eu menciono um relatório de avaliação do MEC, em que consta a reclamante como coordenadora, aí sim sujeita ao regime de trabalho em tempo integral. Eu até transcrevo o teor do documento. Então, data vênia do entendimento de origem, esse documento, esse relatório, prevê o regime de trabalho da coordenadora e não de professora, não servindo assim para embasar a tese obreira. Um documento apresentado pela própria reclamante, que é um currículo, um LEITS, ela informa a carga horária como professora assistente de 20 horas, afastando a tese de que teria sido contratada para elaborar em tempo integral. Ressalto ainda que nas atas de reuniões anexadas aos autos, eu menciono os IDs, e no relatório final de atividade da extensão, a reclamante atuou como coordenadora do curso de farmácia, não servindo, no caso, como meio de prova para atuação como professora. As atividades referentes à orientação, bem como participação em bancas examinadoras e avaliadoras de TCC, por outro lado, ao meu ver, estão incluídas dentro das atividades de professora para a qual a reclamante foi contratada, tendo em vista a previsão específica da disciplina nos quadros de horários anexados aos autos, e eu menciono um ID exemplificativamente. Assim, não há como considerar que as referidas atividades foram realizadas fora da carga horária contratada. Por fim, verifique que na ficha de registro de empregados consta que a reclamante era horista, o que deve prevalecer ante a ausência de provas em sentido contrário. E, diante de todo esse exposto, eu entendo que a reclamante não conseguiu desvencilhar de seu ônus de demonstrar que, na função de professora, foi a mesma contratada para cumprir a carga horária semanal de 40 horas, e é por isso que eu estou dando provimento ao recurso para excluir a condenação nesse sentido. Como eu já li a conclusão, eu mantenho a minha proposta de voto, senhor presidente. Eu sou revisor no processo. Esses processos de professores são muito difíceis, porque, regra geral, você não encontra as normas contidas na CLT. A jornada, 4 horas, não sei o que tem, tal, são muito restritas. E quando se parte, sobretudo para um trabalho de professor ou em cursos superiores, ou em cursos médios, aí a coisa fica mais complexa ainda, porque você vai depender sempre de normas coletivas para estabelecer isso aqui. Mas que realmente a ficha está falando lá que ela é horista. E se eu tenho uma norma do MEC que diz que ela tem carga integral quando coordenadora, 40 horas. Eu ainda vou dar mais 40 de professores, vai dar 80 horas. Se eu estivesse tratando de situações que te trabalhassem em estabelecimentos distintos e com compatibilidade de horário, até podia pensar nessa hipótese. Mas dentro do mesmo estabelecimento, se há uma norma do MEC mandando trabalhar 40 horas como coordenadora, reconhecendo esse direito, eu ainda venho depois, vou dar 40 horas também como professora, aí está me parecendo um pouco excessivo. Eu vou acompanhar a relatora. Doutora Ana. Isso é só uma questão de fato. O contrato de coordenadora não é de 40 horas, essa é justamente a confusão. O contrato de coordenadora é de 10 horas. Pois é, mas não é isso que está aqui na determinante, no parecer do MEC. Essa que é a dificuldade. Doutora Ana. E, somando a tudo, temos o currículo Lattes da reclamante, em que ela declara a jornada de 20 horas. Afasta, portanto, a tese de que teria sido contratado para elaborar em tempo integral. Eu acompanho a relatora. Então,
Prevalece o voto da relatora à unanimidade. Bom dia, doutor. Obrigado. Pregamos para a sessão seguinte. Voltamos para a sessão de 9 horas. Processo de número 73 da pauta. Processo de número 11.665/30 de 2016. Processo proveniente da Terceira Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrente Gisele Andrade da Silva e Viação São Bento Limitada. E recorrido os mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima desembargadora Ana Maria Morim Rebouças. Para sustentação, doutora Renata, pela reclamada recorrente. Isso? Isso. Bom dia, excelência. Tem a palavra, doutora. Gostaria de ouvir, por favor. Estou negando provimento aos recursos. Provimento? Estou negando provimento aos recursos. Tá. Excelentíssimo senhor presidente, os componentes da turma, caros colegas, bom dia. A reclamada, em razão de recurso ordinário, ela requer, primeiramente, seja reformada a decisão para julgar improcedente o pedido de anotação do CTPS do reclamante do dia 22/8/2016, como sendo a data do afastamento. Ora, a decisão é contraditória nesse ponto, tendo em vista que a correção da data de 20/9/2016, na qual já está incluso a projeção do aviso prévio e a anotação já constante da CTPS, do dia 22/8/2016, como sendo o último dia efetivamente trabalhado. Tanto é que corrobora essa afirmação a utilização dessa data como base para a expedição do alvará judicial, na forma da ata de audiência direcionada à Caixa Econômica Federal para liberação de valores do FGTS. E citamos, inclusive, as folhas C31 e 132 e o ID. Quanto ao ponto da multa por anotação das TPS, também pede a reforma da sentença, tendo em vista que não deve ser mantida a multa convencional, por não aposição da baixa das TPS para requerente, pois contraditória com as provas produzidas nos autos, né, como já foi corroborado no tópico anterior, já foi argumentado anteriormente. Também merece reforma quanto à aplicação, a decisão de regularização do INSS e multa de 40%, uma vez que elas foram regularmente pagas, conforme tabela de folhas 4, que consta do RO, e comprovante do ID, de folhas 95 e 114. Merece reforma também quanto à diferença do vale alimentação e a correspondente multa da cláusula 58 da Convenção Coletiva, pois também já foram recolhidas pela reclamada. Agora, quanto ao tópico da litigância de má-fé, a reclamada esclarece que o pedido referente à litigância de má-fé diz respeito ao RO interposto pela reclamante, onde ela pleiteia os valores da multa do 477, os quais foram afastados pela respeitável sentença. É evidente a má-fé neste tópico, uma vez que os fatos que dariam ensejo à violação da multa do 477 não se encontram presentes, como tendo em vista que houve o pagamento do saldo rescisório corretamente. Assim sendo, não assiste razão alguma a reclamante que insurge em face da sentença no único intuito de ver majorados os valores que já lhe foram deferidos. Por todo exposto, pede espero deferimento e reforma da respeitável sentença. Bom, eu tenho um processo aqui que tramita pelo procedimento sumaríssimo. Estão recorrendo tanto a reclamante Gisele como a Aviação São Bento, bem representada pela ilustre advogada na tribuna. As duas partes estão recorrendo, eu estou conhecendo os recursos. A reclamante, no recurso dela, ela é restrita ao débito da multa do 477. Eu estou mantendo a sentença que indeferiu. Estou aplicando a súmula 48 deste tribunal, que entende que o pagamento e não a liberação das guias pertinentes é que gera essa multa. E como o pagamento foi tempestivo, né, o aviso de indenização, a reclamante recebeu as parcelas dentro do prazo legal, estou negando o provimento. Agora, por que a reclamante não concordou com esse entendimento feito na origem, está insistindo, questionando? Está litigando de má-fé? Porque ela não concordou com essa decisão e está recorrendo, aí isso é litigância de má-fé? Não é, não. Quer dizer, está difícil de advogar, porque
Qualquer outra parte, se a parte não concorda com o tópico da sentença, com o outro lado é litigante de má fé. Não tem litigância de má fé nenhum, não. Litigante é quando a parte atua com deslealdade, com deselegância, né? É afrontiva, a texto expresso de lei. Aqui é uma matéria interpretativa. Tanto que, por longo tempo, prevaleceu nesse tribunal o débito da parcela, que só foi pacificada depois da unificação da jurisprudência através de incidente de uniformização. Mas não tem litigância de má fé para ser deferida. No que concerne ao recurso da reclamada, são coisas pequenas, datas de baixa, coisa, mas questões de dias e tudo. E, efetivamente, a reclamada, ela diz que já regularizou os depósitos do FGTS e a baixa da carteira também, ela acabou. Essas anotações foram feitas depois da reclamatória já ter sido ajuizada, quer dizer, isso demonstra que efetivamente foi feito. E fez essa baixa com prazo de 5 dias. A CLT não dá o prazo de 48 horas, está fora do prazo, é um prazo pequeno, mas está fora do prazo. Aí vem a multa da norma coletiva. Eu não vejo razões para modificar isso, não. São pequenas e pontuais condenações aqui. Eu estou conhecendo os dois recursos e negando o provimento. Doutor César. Também, suplente, estou acompanhando integralmente. Doutor Ana. Também acompanho. Unânime nos termos do voto do relator. Bom dia, doutor. Obrigada, excelência. Bom dia.